Paz a todos, Deus nos abençoe nesse dia, que dia maravilhoso, né? Uma quarta-feira que amanheceu um pouco de chuva, né? Agora o tempo já está melhorando, graças a Deus. O importante também é nós dizermos que temos chuva de bênção do Senhor na nossa vida todos os dias, né? Você que faz parte do nosso canal, você que faz parte, está aqui recebendo nossas mensagens, está inscrito aí, faz parte dessa família. Deus te abençoe, querido. Deus te guarde, Deus te proteja. Deus esteja com você esse tempo. Deus esteja com você guardando tua vida, tua casa, tua família. Tudo que você fizer no Senhor seja próspero, tá bom? E você que está nos assistindo pela primeira vez, querido, querida, Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe, minha amada. Deus te guarde, Deus te proteja. Chuvas de bênção sobre a tua vida nesse dia, tá bom? Deus te guarde aí de forma tremenda. Se você quiser se inscrever aqui no nosso canal, você pode clicar aí em inscrever-se e aí você vai estar participando e recebendo diariamente as mensagens aqui. Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado com saúde para estarmos todo dia ter um tempo para nós gravarmos nossas mensagens. O Senhor tem nos guardado e protegido, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, é motivo de honra você estar aqui conosco, tá? Eu quero aproveitar hoje, mandar um abração aí para todos os meus amigos ali do clube de sênior ali do futebol, do dia de sábado, né? Que a gente tem uma atividade esportiva ali todo sábado, né? Todos os homens ali que participam com a gente, né? Um abração para todos aí, na pessoa do presidente, o Keller, que é o nosso presidente ali do Clube de Sênior. Um abração para todos, Deus abençoe a cada um, Deus abençoe a família de cada um, Deus guarde e proteja em todo o tempo, tá bom? Um abração para vocês. Vamos à palavra de Deus em 1 João capítulo 4, verso 18. Diz assim, 1 João 4, 18. No amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Em outras traduções está escrito assim, outras traduções, né? O verdadeiro amor lança fora todo o medo, né? E como nós estamos agora falando sobre essas reflexões sobre a saúde mental, eu gostaria de falar um pouco dessa emoção que é o medo, né? O que faz a gente sentir medo? Qual é a questão evolutiva com relação ao medo e como a gente pode fazer essa junção desse versículo aqui do qual João está falando, né, sobre medo, para associá-lo à nossa vida, integrá-los à nossa vida, o que Deus nos alerta com relação a isso. Bom, é interessante que a gente possa entender que o que faz a gente sentir medo, aí, respondendo a pergunta, é qualquer ameaça, né? Qualquer ameaça. Depende de variáveis, como alguma coisa individual, alguma coisa da cultura, ou alguma coisa contextual, né? Ele também vai fazer com que a gente se defenda ou fazer com que a gente ataque, né? Então o medo tem esse sentido. E aí é interessante, por exemplo, na vida diária, a gente sempre vê, né? Às vezes você vendo alguém manuseando, por exemplo, uma faca em casa, cortando a carne, cortando verduras, você não tem medo. Mas, de repente, você vê uma pessoa num circo, né, jogando facas ali, aí você fica com certo medo, né, causa um medo em você, né, que é absolutamente normal. Também tem a questão, por exemplo, do profissional bombeiro, né, um exemplo aqui para a gente citar, que se ele tivesse medo, ele não ia apagar o fogo, né? Então, o medo, ele mostra uma certa reação, né? Ele traz uma reação corporal, né? De comportamento. Então, o medo, agora conceituando essa emoção, ela é uma resposta emocional adaptativa e biologicamente determinada, né? Por quê? Porque
a nossa, quando a gente vai falar dos nossos antepassados, né, porque ele tem o medo, ele é uma função evolutiva, né, uma emoção evolutiva. Nossos antepassados viviam em ambiente hostil, de difícil habitar, e então eles tinham que estar todo o tempo lutando, né, todo o tempo desbravando, todo o tempo conquistando, e o medo era uma espécie de proteção da espécie. Então o medo, ele faz parte da espécie humana, dessa evolução da espécie humana. Por quê? Porque é através desse medo, né, que algumas coisas importantes, né, por exemplo, para ajustar o sistema social da época, né, os agrupamentos, as inter-relações, então isso é importante, né, uma função, né, reagir a determinadas situações, né, e aí como reagir a elas. Então, o medo, ele faz parte da evolução da espécie e tem a ver com a defesa e tem a ver com o ataque. Então, é normal que a gente sinta medo, né? E é normal que o nosso corpo responda, que essa resposta emocional, ela venha. Porque quando a gente sente medo, às vezes acontece, ou a gente foge, né, que é uma espécie de defesa, ou a gente ataca, né, para situações. E o ataque ou a fuga não significa necessariamente uma luta, é uma briga, né? Mas situações que eu evito para aquela situação que me gerou medo, de repente, agora gerou, mas eu vou conseguir, eu vou em frente, eu estou querendo tomar uma decisão, eu estou com certo medo, mas eu tomo e depois aquela situação passa, né? Então são tipos de reações, de comportamentos que acontecem no nosso cotidiano, acontecem no cotidiano da vida. E aí, quando a pessoa está com medo, nós, por exemplo, na condição de pastores, de líderes, né, pessoas que têm, como eu falei no vídeo passado, tem pessoas sob a sua liderança, né, que às vezes estão em estado de medo, né? Esse medo saudável, medo que de repente alguém chega com vocês assim, poxa pastor, eu queria tomar uma decisão, eu queria fazer algo na minha vida, eu queria fazer algo lá em casa, eu queria fazer algo nas minhas finanças, eu queria fazer algo no meu trabalho, eu estou com certo medo. Não sei se vai dar certo ou não sei se vai dar errado, né? Porque eu estou com medo. E aí você, na condição de líder, né, vai apreciar, lembra do acolher, né? Quando Eliseu acolhe ali a situação do vídeo de ontem, então você vai acolher essa demanda, né? E aí vai mostrar as situações. Por exemplo, olha, se você fizer assim, vai acontecer isso, isso, isso. Se você fizer dessa forma, também vai acontecer isso, 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 isso. Qual a forma que você quer, né? Ou então assim, vamos lá, vamos caminhar junto, vamos, eu vou te acompanhar, né, nessa tua decisão, até que você afaste de você esse medo. Ou talvez ensinar para essa pessoa que esse medo, ele é absolutamente natural, que a pessoa ela tem um certo medo, mas que, né, se quiser avançar, pode avançar, e de repente ela vai olhar para trás e vai ver que era um medo absolutamente normal, que isso passou, e aí vai surgindo outras situações e outros desafios que também vão causando medo. Então a ideia é você sempre mostrar esse lado do equilíbrio nessas situações de medo, né? E aí a palavra entra, né? O amor de Deus lança fora todo o medo, né? Aí é uma oportunidade também de nós mostrarmos quanto o amor de Deus ele é assim, preenchedor de todas as lacunas, né? Por quê? Porque ele lança fora, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por quê? A Bíblia fala que nós temos intrepidez, ele nos deu intrepidez para entrarmos no Santo dos Santos. A Bíblia diz que nós temos ousadia, nós somos ousados. A Bíblia diz que se nós nos tornarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força será pequena. A Bíblia diz que que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que nós não devemos ter medo. Não devemos ter medo. Por quê? Porque medo, mas o medo de não agir, tá? O medo de não agir,
né? Porque o medo ele vai ser natural. Então a Bíblia não está negando a questão biológica, a questão adaptativa, não. Ela está dizendo que você não deve ter medo das situações, né? E reage. Por quê? Porque a palavra, né, a própria palavra de Deus, ela nos dá essa fundamentação, nos enraiza para que a gente seja ousado em meio às decisões, né, tomadas de decisões, atitudes que nós devemos ter. Às vezes a gente chega com Deus e diz: Deus, eu queria fazer isso, eu queria fazer dessa forma, tal, me ajuda, tá? E Deus proporciona todo o ambiente para você fazer. Se você está pedindo para Deus para que você faça, então é você que tem que fazer. E aí você fica com certo medo de fazer, de fazer, e Deus já determinou que é para você fazer, que Ele vai te ajudar. Mas é preciso você ter ousadia. E a palavra te dá ousadia. Então, a partir do momento que você faz, você ousa, aí você tem a certeza de que Deus vai te dar vitória. Uma outra coisa que é interessante a gente falar de medos e tem que falar de fobia. Por quê? Porque medo e fobia são coisas bem diferentes. Medo e fobia não são a mesma coisa. Medo, eu já falei aqui, faz parte da evolução da espécie. É natural que o sujeito tenha medo para tomar as decisões, para fazer alguma coisa, né? É absolutamente normal. Mas a fobia, ela é o quê? O que é uma fobia? É um medo desproporcional, principalmente quando está ligado a animais ou a objetos. Por exemplo, a pessoa pode desenvolver uma cinefobia. Cinefobia é medo de cachorro, medo de cachorro. Pode desenvolver uma aracnofobia, que é medo de aranha, uma claustrofobia, que é medo de lugares fechados ou medo de andar em elevador, por exemplo. E aí tem várias fobias aí, dependendo da situação, que a pessoa pode desenvolver. Então, o que é essa fobia? Um medo exacerbado. Aí já é uma situação mais patológica. Por quê? Porque essa fobia, que é esse medo desproporcional, olha só, já não é mais uma coisa natural, é desproporcional. Aí, o que ele pode causar? Ele pode causar ele pode ser causado por uma ansiedade desproporcional, ele pode desencadear num pânico, ele pode desencadear numa depressão, ele pode desencadear num transtorno de estresse pós-traumático, ele pode desencadear num transtorno obsessivo-compulsivo. Então, essas situações de fobia já é um pouco mais agravante, já é desproporcional. Bom, e aí, como é que eu faço, então, para que essas situações sejam, digamos que, trabalhadas na minha vida? Se eu tenho medo, que é natural, mas eu tenho uma fobia, que é algo desproporcional ao medo. Aí, Deus colocou profissionais, nessa área, para que você possa ser acolhido por essas pessoas, para que vão trabalhar você dentro de uma perspectiva profissional. Por quê? Mas não é Deus trabalhando? É Deus trabalhando, sim. Por quê? Porque Ele colocou profissionais. Ele colocou médico, Ele colocou enfermeiro, Ele colocou anestesista, dentista, Ele colocou psicólogo, psiquiatra, várias profissões. Para quê? Para proporcionar um ambiente de qualidade e saúde emocional para as nossas vidas. No caso, por exemplo, do psiquiatra, do psicólogo, e outros também, porque a gente fala de uma equipe multi. Então, essas pessoas foram colocadas por Deus para justamente trabalhar nossas vidas. E aí, essas pessoas, é também Deus agindo através dela para que a nossa situação seja trabalhada. E aí, voltando à situação, medo é algo natural, da evolução da espécie, da adaptação, da parte
biológica, né? Então o medo faz parte disso. E a fobia já é algo desproporcional, que aí precisa também de um tratamento mais profissional, né? Então existe o medo, aquilo que é natural, e existe a fobia, aquilo que é natural. Então, se na condição de sujeito líder, né, que você não consegue ter, se não tiver um profissionalismo, né, se não for um profissional da área, você não pode fazer absolutamente nada, mas você pode enviar, né, essa pessoa para que ela atenda, para que ela seja atendida por um profissional que possa ajudá-la também. E isso também é Deus agindo na vida da pessoa, tá bom? Então hoje nós falamos sobre o medo como algo bastante natural para a espécie humana, que faz parte, né, do ataque, da defesa do sujeito para determinadas situações, e que faz parte, porque ela é uma emoção que faz parte da evolução desse sujeito, né? E também falamos da fobia, né, que é uma coisa mais diferenciada, mais desprofissional, e que pode levar a casos de patologia, né? E aí Deus agindo em todas essas formas. Uma, através diretamente da ação dele, né, do uso de pessoas que possam dar uma orientação e essa pessoa vencer aquele medo. Outra também, através de uso de pessoas que ele possa, agora profissionais, ajudar para que aquela situação também seja trabalhada, e todas as duas situações vão causar equilíbrio emocional à pessoa, saúde emocional, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus te guarde, Deus te proteja, te dê um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.